Ontem, depois do resultado final da apuração dos votos, especificamente lá em São Paulo, a ministra Carmen Lúcia, disse que a Justiça tem um prazo curtíssimo e a resposta será dada. O que ela quis dizer com isso? A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela afirmou ontem, domingo, dia 27, onde ocorreu as eleições do segundo turno, ela disse que tem um prazo, a Justiça tem um prazo curtíssimo e que será dada resposta em relação àquele episódio envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acusado pela campanha de Boulos de abuso de poder político no uso dos meios de comunicação para favorecer o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes. A gente vai ouvir a fala da ministra, da presidente do TSE. E aí, Pedro, eu quero saber de você. Que Tarcísio cometeu um crime, a gente sabe muito bem, não precisa ser nenhum expert na lei eleitoral, Basta ser só um pouquinho informado a respeito do assunto. Porém, a gente sabe que as pesquisas já mostravam, que Boulos perderia a campanha, mas nosso comentário vem depois, especificamente dessa fala emblemática da ministra Carmen Lúcia. Aqui um país que faz uma eleição de 5.569 municípios num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dar o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. Mas, de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar a notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, essa é uma impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Nós estamos dando resultado de uma eleição de 33 milhões de eleitores nas urnas, 2 horas e 15 minutos depois do início do fechamento das urnas. Acho que realmente um caso significa apenas um atestado do êxito da Justiça Eleitoral. Um caso de 51 municípios com mais de 30 milhões de eleitores, convenhamos que é uma justiça que funciona muito bem. Pois é, Pedro, a gente vai se referir a outra fala dela em questão a Tarcísio, mas é isso que a ministra disse, a nossa Justiça Eleitoral ela é muito célere. As urnas eletrônicas, você veja com que velocidade se soube dos resultados, 8 da noite, todo mundo já sabia quem tinha sido eleito em Natal, em Fortaleza, em São Paulo, aqui em João Belo Pessoa, Horizonte, por exemplo, em João Pessoa, às em 18 horas Campina a Grande. gente já tinha uma expectativa Eu de estou acertar. falando 8 horas para dar um prazo bem largo, mas acredito que 1 hora depois Já de tinha os iniciada resultados. as apurações, os resultados já estavam aí. Isso. E aí ninguém está contestando, Ai, porque o voto e não sei o que, isso e aquilo. Nós temos uma justiça brasileira, uma justiça eleitoral invejável, nós temos um sistema ultramoderno e a gente não pode abrir mão disso, Pedro. A gente não pode abrir mão do que é moderno, do que é eficaz, em nome do retrocesso e das desconfianças e más intenções de outras pessoas. Mas em relação a o que disse ela, que a justiça, ela deu o exemplo da celeridade da justiça e se referindo ao caso do governador de São Paulo, que cometeu um crime eleitoral. Exatamente, Só não foi classificado como crime de boca de urna porque não foi feito na boca da urna, não foi feito na porta das urnas eleitorais, mas foi algo que prejudicou, com certeza. Se for apurado, se for debruçado, se todo o Ministério Público colocar a sua máquina para poder funcionar e observar de fato o que ocorreu, durante esse tipo de divulgação feito pelo governador de São Paulo, vai ver que
mesmo que as pesquisas mostrassem que realmente Nunes ainda era favorito para ganhar as eleições de São Paulo, mas talvez, isso é um e se, isso aqui não é uma afirmação, talvez não houvesse este ocorrido, talvez Boulos tivesse alguma chance de virada. Não estou afirmando que teria, nem estou dizendo que foi por conta disso que o Boulos perdeu. Não, as pesquisas mostravam que Boulos realmente ainda não continuava agradando a maioria do eleitorado que foi votar. Você guarda essa parte também, porque a gente também vai ver o número de abstenções que se teve neste último domingo, que foi absurdo, foi gigantesco. Foi gigantesco. Mas, enfim, depender disso, né, a respeito disso que o governador de São Paulo fez, utilizou-se da máquina pública, de todo o seu poderio, para poder espalhar fake news, dizendo, factoides, né, são factoides, é o que a gente chama, dizer que o PCC, ou regiões onde o PCC comanda, estava orientando o voto no Boulos. E a gente sabe que isso é absurdo. É absurdo até pensar nisso. Ele afirmou, mas é absurdo pensar que o PCC tem alguma ligação com partidos de esquerda. É absurdo. Dá para imaginar que o governador de São Paulo fez isso sem nenhuma intenção? Eu fiz... Não, me desculpe, eu não acredito nisso. Me desculpe, mas no mínimo a gente diz que isso foi má fé. No mínimo, a gente Você não acredita aí, nesse caso, na ingenuidade? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tarcísio, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo quando, por exemplo, ele mandou aquele projeto para a Assembleia Legislativa para poder votar a favor da privatização da Sabesp, que é uma das empresas mais lucrativas da América Latina, do mundo, aliás, a Sabesp. Abaixo do preço. Exatamente, baixíssimo preço, né? A baixíssimo preço foi vendida a Sabesp, uma empresa que era lucrativa, que conseguia resolver os problemas que a população tinha com abastecimento de água. Então, assim, o Tarcísio, ele é aquele do privatiza tudo. Ele é muito bem alinhado com quem é da direita. Então, não teve nada de ingenuidade nisso. Foi algo que a gente pode perceber, quem é no mínimo ingênuo, a gente pode perceber que houve uma certa má fé de você fazer isso e tentar prejudicar um candidato. Claro, como a gente falou, não estamos afirmando que isso garantiria a vitória de Boulos, a gente não está garantindo isso. Mas que foi um crime e com certeza. Isso a gente pode também citar o caso que houve no atentado que o próprio Tarcísio desmentiu. Próprio atentado que aconteceu em 2022 em Paraisópolis, quando o Tarcísio, em uma comunidade, na comunidade lá, ele estava junto com o pessoal, estava saindo, acho que de uma van, e foi dito que ele estava sofrendo um atentado. Olha as imagens. Você lembra desse caso, Michele? Foi em pleno 2022, onde estava tudo muito acirrado, estava aquela coisa... campanha presidencial, né? Exatamente, ou seja, a gente estava passando por um momento no Brasil onde a polarização estava ao extremo, né? Estava ao extremo, onde as pessoas colocavam Tarcísio num pódio que a gente nunca viu nenhum outro candidato estar. E olha que o Tarcísio nem é de São Paulo, mas mesmo assim sempre foi o candidato mascotado. Ou seja, aconteceu esse tipo de caso aí e que certamente isso influenciou nos votos para o Tarcísio, para o governo do Estado. Isso claramente foi provado. Perdão, na campanha presidencial não, na campanha... Não, mas foi isso mesmo, na campanha presidencial, porque são as eleições gerais, foi em 2022 que aconteceu, e foi visto tudo isso.